estar te mostrando aqui como que você faz a importação para o seu Lattes de capítulos de livro. Então eu separei dois exemplos aqui. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho uma publicação, né, nesse livro e eu tenho um capítulo publicado e nesse caso, o capítulo que eu publiquei, ele tem o código DOI. E nesse outro caso, o capítulo que eu publiquei, ele não tem código DOI. Então eu estou mostrando como que você faz para adicionar em cada um dos casos. Nesse primeiro caso aqui, eu vou buscar aqui meu nome para encontrar o artigo. Então, encontrei aqui o capítulo do livro que foi publicado e tem esse código DOI. Eu copio esse código DOI e aí eu venho aqui na página do Lattes. Aqui dentro da página do Lattes você vem atualizar currículo, você loga. Depois de logar, você vem aqui no canto direito e aí você vai escrever capítulos. Então, nesse caso aqui eu já tinha adicionado, mas eu vou adicionar novamente. Vou colocar como capítulo, ele vai pedir o código DOI. Como eu já copiei o código DOI, é só dar Ctrl V e vou confirmar. Agora, a partir do código DOI, ele já busca todas essas informações do capítulo. Então já está aqui tudo preenchido. E a partir disso é só você revisar para ver se está tudo certinho. Tem algumas informações, por exemplo, que ele não traz, como cidade da editora. Isso aqui você consegue achar no próprio livro. Logo no início você consegue encontrar aqui as informações da editora, em relação à cidade e tudo mais da editora. Caso você não encontre facilmente isso aqui, você pode buscar no próprio site da editora. Você vai encontrar lá. Mas aqui no caso, a cidade seria Belo Horizonte. Então, você consegue preencher aqui certinho. Verificou. Preenche agora as palavras-chave. As palavras-chave que eu tenho que preencher no caso, nesse artigo, você vai lá, você vai encontrar as próprias palavras-chave do artigo. Você não pode inventar a palavra-chave ou mudar. Tem que ser exatamente as mesmas que foram utilizadas no artigo. Então, você vai copiando uma a uma essas palavras-chave. Você pode listar aqui, caso você já tenha feito algumas publicações e tudo mais, e buscar. Ou você pode só dar um Ctrl V e você vai clicando. Então, é basicamente fazer isso aqui para você preencher as palavras-chave. Vou preencher aqui. E aí, a partir do momento que você terminou de preencher, você vai colocar qual é a área. Então, no caso, a área do conhecimento. No meu caso aqui, engenharia de produção. Então, é só digitar engenharia de produção. Isso aqui, não necessariamente você precisa preencher. Essas outras informações seria dentro do seu artigo, você tem que buscar qual é o resumo dele. Então, você copia lá o resumo. Então, copia o resumo aqui. Então, o resumo, no caso, vai até aqui. Copiei. E as traduções. Aqui, no caso, é o título tanto em inglês e o resumo em inglês. Então, você pode simplesmente pegar, copiar o título desse capítulo. Você pode ir lá no Translate do Google. Então, você vem aqui no Google Tradutor. Aí você digita o texto em português, pega em inglês, clica aqui para copiar e você cola lá. Agora, o resumo, ele está aqui, né? Aqui em cima, eu já copiei. Eu vou novamente lá, apaguei, dei Ctrl V e pronto. Aí o Google já fez a tradução para inglês desse resumo. Eu venho aqui, Ctrl V
e pronto. E aí é só clicar aqui em salvar e ele já vai salvar esse capítulo de livro. Agora, uma outra forma que você pode fazer, para caso você não tenha o código DOI, né? Nesse caso aqui já tem o código DOI, então ele buscou uma série de informações. Mas se você encontrar algum e-book que não tenha esse código DOI aqui, você pode fazer o seguinte. Nesse caso, por exemplo, eu tenho 2 capítulos publicados, mas não tem código DOI. Aqui nesse livro, essa editora ela forneceu apenas o ISBN e o código DOI do livro, mas ela não forneceu o código DOI para cada capítulo. Então, como que você vai adicionar nesse caso? Voltamos lá, né? Incluir novo item. Você vai colocar aqui em capítulo e ele pergunta código DOI ou ISBN. No caso, aqui ele forneceu o ISBN, então você copia esse ISBN aqui, copiou, colou e confirma. Ele vai perguntar o ano e vai perguntar autor e editor. No caso, qual é a editora que publicou, né, esse capítulo de livro. Então, coloquei aqui. E aí, você vai ter que preencher manualmente. Então, você vai preenchendo manualmente o título do capítulo que você publicou. Então, aqui no caso, vou buscar aqui meu nome para facilitar. Então, por exemplo, é basicamente copiar aqui, ó. Copiei o título do capítulo, colocou o ano certinho. Meio de divulgação. Se for e-book que você consegue baixar online e tudo mais, como esse caso aqui, por exemplo, desse que eu estou mexendo agora, eu consigo baixar ele na internet. Então, o formato dele é e-book. Mas também tem livro físico. No caso, como eu estou com a versão e-book e eu já tenho o código ISBN dela, eu coloco lá que é um meio digital. Se fosse impresso, colocaria meio impresso. E aí colocaria o código ISBN do livro impresso. Então aqui coloquei meio digital. Se você quiser, você pode colocar também o link para a pessoa conseguir acessar, né? Caso ela olhe no seu Lattes. Então você colocou aqui o link certinho. Aqui você pode preencher se é o trabalho mais relevante ou não da sua produção. E aí você vai detalhar. Qual é o nome do livro que você publicou? Né? Qual é o nome do livro? O nome do livro é esse. Você vai lá, copia o nome do livro, geralmente está ali no início. Então, eu venho aqui. Então, engenharia na prática, ensino, aplicação, pesquisa e aplicações. Então, copiei aqui, coloco aqui o título. Os organizadores. No início também ficam ali os organizadores. E aí você consegue ver, por exemplo, aqui os organizadores ou na ordem. E aí ele pede que você coloque esses nomes separados por ponto e vírgula. Então, como eu já conheço o nome desses professores que eu publiquei, eu sei exatamente onde é. Mas caso você tenha dúvida, é só você olhar aqui na quebra de linha. Então, você vai vendo certinho o nome da pessoa, você vai colocando aqui, né? Tira esse espacinho. O único que vai separar é realmente ponto e vírgula. E aí você vai fazendo isso para cada um desses organizadores. Depois, você tem que preencher a página inicial e a página final. Então, eu vou olhar lá novamente. Então, por exemplo, para esse artigo aqui, ele começa na página 120 e aí ele vai seguindo até a página, vamos ver, até a página 136. Então, posso colocar aqui da 120 até 136. Número da edição, no caso esse aqui é a primeira edição. Isso aqui você também encontra logo no início, né? Para você saber a edição, tá vendo aqui a primeira edição. E aí, essas outras informações aqui você não necessariamente precisa preencher. Cidade da editora, mesma coisa, né? Só verificar no início.
qual é a cidade da editora. Se não achar a cidade da editora, você digita o nome do livro no Google e aí você vai conseguir encontrar aqui na própria página da editora, ela coloca as informações. E aí, ok, preenchi isso. E aí, a partir do momento que você preencher, você vai novamente preencher o nome dos autores na ordem exata que está no artigo. Você não pode mudar essa ordem de autoria. Então, você vai ter que copiar cada um desses nomes aqui e ir colando, né, para colocar o nome dos autores. Depois, as palavras-chave, você vai seguir essa mesma lógica de copiar as palavras-chave do artigo e colocando elas na mesma ordem que elas aparecem aqui. Depois, a área, você coloca a sua área de formação. No caso, a ordem, esse artigo é uma área de engenharia de produção. Isso aqui você não necessariamente precisa preencher. Aqui em outras informações, você vai colocar qual é o resumo desse artigo. Aqui você traduz novamente lá no Google e pronto, e clica em salvar. Clicou em salvar, vai aparecer aqui exatamente como está. E aí você tem que clicar aqui em cima no botão direito em enviar. A partir do momento que você clicar em enviar, você vai ter que preencher isso aqui para testar que você está dizendo uma verdade, que você não está mentindo sobre nada. E pronto. Você clica aqui em enviar o CNPq e ele vai enviar. E é isso. E aí demora algumas horas para o CNPq atualizar, né, seu currículo Lattes. E pronto, e vai estar preenchido certinho. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, você pode comentar no vídeo. E para você acompanhar outras dicas, acesse o meu site no Medium, Descomplicando a Pesquisa.